Para todos, muito boa noite. Vamos então ao debate sobre esta rede de adoções ilegal, uma investigação da TVI, conduzida pelos jornalistas Alexandra Borges e Judite França, que estão aqui ao meu lado, em estúdio, e também o Dr. Melo Brainer, procurador do Ministério Público, e Florbela Sebastião e Silva, juíza do Tribunal de Menores de Cascais. Boa noite a todos. Alexandra, acabamos de ver a primeira das 10 reportagens no Jornal 18. Como é que é possível que durante 20 anos tenha existido este segredo? Este segredo, a reportagem chama-se O Segredo dos Deuses porque este segredo está inclusivamente protegido por acordos de confidencialidade. Quem sabia não podia falar do assunto. Efetivamente, as pessoas precisaram deste distanciamento, de saírem de dentro da iurde, de começar a ver de fora para perceber que o que inclusivamente fizeram ou ajudaram a fazer é um crime. E, portanto, as pessoas precisaram de ter este tempo, mas alguma coisa não estava bem. E as pessoas sentiam-no e, por alguma razão, estas pessoas guardaram documentos e parecia que estavam à nossa espera. Quando nós lhes batíamos à porta e fomos falar com elas, elas diziam, eu também achei muito estranho umas coisas e guardei uns documentos e guardei uma agenda e guardei isto, vejam se isto pode ajudar. E, por exemplo, neste lar, eu tenho aqui alguns documentos e são originais, porque as pessoas chegaram a trazer documentos originais como nós temos aqui. Temos aqui as declarações, mediante as quais as pessoas entregavam os menores. No caso desta mãe, ela nem sabia assinar, não sabia o que estava a assinar, provavelmente não sabia ler, ela assina com a impressão digital. Uma declaração em que entrega os menores e que diz expressamente que está feita a declaração do lar, da Universal, e que diz expressamente o seguinte, que eu acho isto... O signatário exonera expressamente o lar da Universal e a sua propriedade por danos ou prejuízos que possam ser causados ao menor, mas apenas na parte em que a responsabilidade não estiver coberta pelo seguro. Então, basicamente, o que elas estavam a dizer às mães é: nós cuidamos do vosso menor, tudo aquilo que acontecer e for coberto pelo seguro, nós conseguimos resolver e será da responsabilidade do lar, tudo o resto não sei quem seria o responsável. Portanto, eu não entendo como é que a Segurança Social colocava crianças neste lar, ilegal, e as mães entregavam, só podiam não saber o que estavam a fazer. Estas mães estavam desesperadas e batiam uma porta amiga. Alguém lhes dizia na igreja... Estamos a falar de famílias que eram fiéis da iurde. Não necessariamente. Houve crianças entregues pelas avós, que eram fiéis da iurde. Houve crianças entregues por pessoas que não tinham nada a ver com a iurde, mas quando a iurde fazia aquelas evangelizações junto dos bairros sociais, dizia, há ali um lar que os pode ajudar. Temos mães que, por exemplo, temos uma mãe que sofria de paludismo e precisava de ser internada. E essa mãe, por acaso, conseguiu que os filhos fossem retirados porque ela percebeu às tantas que estava a perder os filhos, o controle em relação aos seus filhos, e teve mais força de enfrentar este lar. Houve outras mães que não, porque envolvia a Segurança Social, porque batiam à polícia, porque tentavam junto os tribunais, iam lá e constituíam advogadas oficiosas que... Como sabes, neste país as oficiosas não são propriamente uma defesa necessariamente, e elas sentiam-se sozinhas, iam lá e quando liam as coisas que estavam a dizer sobre elas ainda chegaram a fazer requerimentos ao tribunal. E o que é incrível é que, de alguma forma, estas pessoas foram encaradas ao longo dos tempos como pessoas menores. Alguém não as ouviu. Porque estas mães teriam que ser ouvidas. Elas tinham o contraditório. Elas podiam dizer, não, aquele lar não está nenhum tribunal envolvido e está-me a impedir de ver o meu filho. Eu tenho direito sobre o meu filho, eu tenho o direito de visita. Está na minha esfera jurídica. Mas, claro, elas não sabiam, ficavam a dormir à porta do lar, batiam à porta, diziam que as crianças não estavam, que já tinham sido adotadas, elas viam-nos no pátio. Enfim, é um conjunto de mentiras que faz destas adoções completamente ilegais. Doutora Florbela e Silva, como é que é possível que isto tenha acontecido perante a impunidade, digamos assim? Acho que a palavra pode ser utilizada, da justiça. Eu acho que nós temos que contextualizar também a época em que isto terá ocorrido. Portanto, estamos a falar na década de 90. A legislação nessa altura não é a que nós temos atualmente. Hoje em dia é mais difícil, porque, entretanto, o legislador também foi-se apercebendo que havia situações que teriam que ser tuteladas de outra forma. Na década de 90 nós tínhamos uma amálgama de legislação. Tínhamos o ATM, que era a Organização Tutelar de Menores, tínhamos outras legislações, tínhamos a Segurança Social a ser regulada por determinados diplomas. E o que é que aqui acontece? O Tribunal está em última instância, ou seja,
as ações têm que ser trazidas ao tribunal. Tem que se pedir ao tribunal que coloque uma criança numa instituição, tem que se pedir ao tribunal que proceda a uma confiança judicial, tem que se pedir ao tribunal que decreta a adoção de uma criança. Ou seja, tem de haver um processo judicial. Se os dados não chegarem ao tribunal da forma correta como deveriam chegar, o tribunal vai ter que decidir com base nos elementos que ele tem no processo, com base em relatórios da Segurança Social. E, portanto... Portanto, aqui houve várias instituições que falharam, porque como acabamos de ouvir pela Alexandra Borges, muitas destas mães, destas famílias, arranjaram advogados oficiosos para tratarem do assunto nas instâncias competentes, nomeadamente nas instâncias judiciais. Portanto, houve aqui negligência da Justiça. Não, Sr. Doutor, o que eu diria é o seguinte, eu acho que tem que se perceber as coisas da seguinte maneira. Para uma criança ser colocada numa instituição é porque existe um juízo de valor em relação à criança, no sentido dela estar em perigo. A regra geral, as crianças são filhos dos seus pais e, portanto, pai e mãe, e normalmente numa sociedade funciona normalmente, pai e mãe exercem as responsabilidades parentais em relação aos seus filhos e é uma relação muito própria. Mas a relação deste lar ser ilegal, isso já não iria ser motivo suficiente para agir em conformidade e a tempo? Teria que se perceber que o lar estava ilegal e isso são situações que ultrapassam os tribunais. Ou seja, os tribunais, quando pedem para uma criança ser colocada num lar porque se verifica previamente uma situação de perigo para a criança, porque só isso é que pode efetivamente justificar a retirada de uma criança à sua mãe, ao seu pai, ao seu seio familiar, para ser colocada num lar, numa instituição. Quem indica ao tribunal essa instituição ou as instituições é a Segurança Social. Isso passa completo. O tribunal não gera os lares, não gera as instituições. O tribunal diz, há uma criança que está em perigo, constata-se que esta criança está em perigo e precisa ser acolhida. E interpela o organismo competente, que é a Segurança Social, continua a ser a Segurança Social, hoje é a gestão de vagas, mas na altura provavelmente teria outro nome, e era a Segurança Social que dizia, olha, a criança pode ir para este lar, aquele, aquele outro. O tribunal não fiscaliza a Segurança Social, portanto, não está na sua alçada. Está a falar da questão da forma como a Segurança Social olhou este caso. Judite, o que é que nos podes dizer relativamente à responsabilidade da Segurança Social em todo este processo? Posso dizer que a Segurança Social, finalmente, na última troca de e-mails connosco, assume que o lar é ilegal. Não nos explica, contudo, porque enviou para lá crianças. E sabemos também que agora, e depois de ter sido alertada por diversas vezes, instaurou um processo e, portanto, pediu uma fiscalização exatamente ao DIAP para saber, enfim, em que moldes é que nada disto, ou melhor, em que moldes é que isto aconteceu quando nada disto deveria ter acontecido. Porque digamos, o lar é aqui uma personagem nesta história e é uma personagem muito importante, porque é ali que ou a Segurança Social, ou os tribunais, ou mães, ou conhecidas das mães, porque há casos, por exemplo, que nos foram relatados de outras crianças, em que é dito, olha, eu conheço um lar que te pode ajudar, mas é como se fosse uma creche. E, portanto, as mães acreditam que vão deixar ali os filhos de uma forma absolutamente provisória. O que não estão a contar é que depois não consigam aceder ao lar, não consigam lá entrar, ou quando batem à porta digam que os seus filhos foram com uma funcionária, os seus filhos este fim de semana não estão. Ou então, quando assinam o livro de visitas, assinam uma vez, não assinam mais. E, de facto, sem o livro de visitas, é muito fácil fazer este afastamento da mãe biológica ou do pai biológico, dizendo esta mãe ou este pai não visita esta criança há 6 meses. Ora, se não visita esta criança há 6 meses e se, como dizia a doutora Flor Bela, recebe relatórios muito pouco abonatórios dessa mãe, dizendo, por exemplo, que é um caso que nós relatamos aqui, que era seropositiva e toxicodependente, quando a mãe é dadora de sangue, e, portanto, não pode ter sido nem uma coisa ou outra para ser dadora de sangue. E quando um relatório da Segurança Social a descreve assim, é muito fácil pensarmos que a decisão está praticamente garantida nos tribunais. Porque, de facto, os tribunais apoiam-se no que os técnicos dizem e que os tribunais acreditam ser verdadeiro, como parece óbvio, não é? E, portanto, é preciso, sobretudo, e isso era uma
para nós não é importante ser a IURD ou não ser a IURD. Estas pessoas estarem envolvidas na IURD ou não estarem envolvidas. Isso para nós é absolutamente irrelevante. Outra igreja qualquer mereceria exatamente o mesmo tratamento por parte das pessoas que estão envolvidas nisto. Sim, mas neste caso trata-se da IURD. Sim, mas isto para dizer o quê? O mais importante é fazer justiça às mães. Estes filhos são todos maiores, decidirão por si o que querem fazer. Se querem voltar a falar com estas mães, se as querem reencontrar de volta. O que estas mães querem dizer, apenas e só aos seus filhos, ao contrário do que lhes foi dito, é: eu não te abandonei. Doutor Mel Braner, que questões é que este caso suscita ao Ministério Público? Antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma chamada de atenção, porque sabemos que hoje foi noticiado que o Ministério Público já iniciou uma investigação relativamente a esta situação e acho que é importante, de alguma forma, que as pessoas percebam que eu não estou em representação de ninguém da minha hierarquia, mas represento-me apenas a mim próprio. Como procurador do Ministério Público. As opiniões que exprimir são apenas as minhas. Por outro lado, dizer também que a nossa presença em estúdio tem a ver com o facto de sermos magistrados da área de família e menores, isso é importante, e estamos a corresponder a um pedido do Dr. Alexandre Borges, no sentido de ajudarmos a enquadrar esta situação da adoção. E era exatamente isso que eu lhe pedia, que enquadrasse este caso no âmbito das competências do Ministério Público. Antes de mais, vamos ter que conhecer os factos concretos, o que só é possível no decurso da investigação que se iniciar. Tudo o resto, entramos um pouco na área da especulação. Sim, mas por aquilo que já é conhecido, e já é muito, não é? Do que já é conhecido, uma coisa não temos dúvida. Como a doutora Flor Bela disse bem, o Tribunal é confrontado com uma realidade. E é perante essa realidade que o Tribunal vai decidir. Eu costumo dizer, todos nós dizemos, a segurança social são os olhos do Tribunal, são os ouvidos do Tribunal. Tudo aquilo que a Segurança Social recolher no exterior é trazido ao Tribunal. E o Tribunal, perante a realidade, vai decidir. Penso que terá sido isso que aconteceu. Agora, por outro lado, há aqui uma série de elementos que falham completamente, porque se vamos falar, ou se tudo aponta para que as crianças, concretamente, foram tiradas de um lar e foram para o estrangeiro, por exemplo, há aqui uma violação flagrante das normas da adoção internacional. Ou seja, nenhuma criança, e isto desde o princípio, nenhuma criança pode ser deslocada para fora do país sem que haja um juiz que tome uma decisão concreta e específica relativamente à saída da criança do país. Claro. Portanto, isso é inevitável. Chegava ao aeroporto e não passava. É óbvio, mas o que assistimos neste caso é que as crianças, no fundo, acabam por se poder deslocar para o estrangeiro porque há uma autorização de um juiz, acaba por haver uma autorização de um juiz, com base numa realidade que lhe é transmitida, de que há alguém que tem uma relação especial com as crianças e que esse alguém é uma pessoa que viaja bastante e que pede ao próprio Tribunal que o Tribunal autorize a fazer essas deslocações para o estrangeiro. Mas tendo todo o processo de adoção sido conduzido de uma forma apoiada em mentiras, e sem as devidas e legais autorizações dos familiares, como é que é possível que isto tenha passado ao lado? Repara, Judite, estamos a falar de uma realidade que é construída ao Tribunal. E o Tribunal vai decidir perante ela. Mas, por outro lado, não se esqueça, temos aqui várias fases. Temos uma fase prévia. Se me permitir, eu explico rapidamente. Sim. Uma criança entra em situação de perigo, e vamos reportar-nos à data, 1990, é comunicada a situação ao Ministério Público. E o Ministério Público pede ao juiz que aplique uma medida de proteção. Foi o que aconteceu no caso destas crianças, a informação que temos. E o juiz aplica logo uma primeira medida de proteção, em que diz: esta criança está em situação de perigo, vai ser protegida, vai ser colocada num lar. No caso concreto, confia a criança à própria Segurança Social. E depois daí segue-se um acompanhamento da situação que leva a que, eventualmente, os relatórios da Segurança Social venham dizer ao Tribunal: Sr. Juiz, criou-se aqui uma relação específica, concreta, entre estas crianças e uma determinada pessoa. E, portanto, tudo indica que esta pessoa estará em condições de vir a adotar estas crianças. Portanto, é a segunda fase. Aí entramos, sim, já no chamado processo de adoção. E o processo de adoção é importante que se compreenda. Tem duas fases distintas. Tinha na altura, tem ainda agora. Uma que é a fase em que o legislador nos propõe que se faça uma avaliação entre a criança e a sua família biológica. E, portanto, vamos fazer aqui discussão
da relação entre a criança e a família biológica. Entra a chamada confiança judicial com vista à adoção. É aí que se vai discutir. Se o Tribunal chegar à conclusão que essa relação está prejudicada, obviamente seguimos a segunda fase. Aí é que se abre o dito processo de adoção propriamente dito. Deixa-me perguntar aqui à minha colega Alexandre Borges se os dados que vocês apuraram indicam que existiu este tipo de abordagem, este tipo de preocupação, verificar se as famílias tinham ou não condições para ficar com as crianças? De todo. Aliás, o processo que estamos a falar construído é exatamente isso. Ou seja, primeiro dizer que a maioria das crianças que estavam naquele lar estavam assim, entregas diretas, que não é o que acontece. Perguntar... Eu imagino que não será o que acontece, não é? Um pai não chega e diz, fiquei com a minha criança. Quando muito eu digo, Judite, toma conta do meu filho e amanhã venho buscá-lo porque vou aqui. Mas quer dizer, não se chega a um lar, os pais não tinham consciência. Um lar, sendo legal, serve para que os pais... para se definir um projeto de vida para a criança. É um espaço que se diz, esta criança está protegida, está aqui, os pais podem visitá-las, vão lá ou sair da toxicodependência ou do álcool, ou não sei o quê, provem lá que são pais capazes e que os vossos filhos estão aqui. E dá-se um período de tempo. E é assim que as coisas funcionam ou deviam funcionar. Não é estas entregas, mediante mães que nem sequer sabem ler e escrever, que se fazem de imensas crianças. Eu cheguei a falar com uma funcionária do lar que me disse que chegou a ter 48 crianças num lar que depois, quando foi legalizado, tinha capacidade para 14. Portanto, não é isto que acontece. Ponto 1, estas entregas diretas já passámos o tempo da roda e da época medieval. Não é assim que se faz. Estas, em concreto, que estamos... O primeiro caso chegaram pela Segurança Social e, efetivamente, deveria haver um processo. Só que, por exemplo, a IURD hoje comunicou-nos que as adoções foram legais. Eu gostava, temos aqui magistrados que explicassem o que pode fazer de uma adoção um processo ilegal. Porque elas podem ser formalmente legais, foram decretadas por um tribunal, mas ser na mesma ilegais. E se calhar podem explicar melhor às pessoas que estão lá em casa o que é que faz de uma adoção ilegal, o que é que pode fazer destas adoções, sendo formalmente legais, serem ilegais. Em primeiro lugar, se permite, há um facto que também é conhecido, que é o facto dos pais querem visitar os filhos nas instituições e não poderem. Portanto, porque lhes é dito que os filhos não estão. Isso é fundamental, não é? Saber se os pais mantêm ou não mantêm contactos com as crianças na instituição. E depois tudo o resto é uma realidade que é ficcionada perante o Tribunal. Porque quando se diz ao Tribunal que os pais desapareceram e não se conhece o paradeiro dos pais, obviamente que se está a falsear a realidade e a afastar os pais do circuito, quando a coisa mais natural do mundo, em qualquer processo de adoção, é que, seja na confiança judicial, no tal processo de confiança judicial, se chamem os pais para serem ouvidos. Que não foram. Exatamente, não foram chamados. Portanto, houve aqui toda uma situação que foi orquestrada durante anos pela IURD, porque este lar... fazendo parte da obra social da IURD. Exatamente. No sentido de mascarar o processo de adoção de tal modo que se tornou convincente para a justiça. De tal modo, dito que as crianças eram escolhidas, que é uma coisa que no processo de adoção, que eu saiba, não começa a ser um processo de adoção. É exatamente o contrário. É muito importante perceber, eu peço desculpa interromper, é muito importante perceber que se fala muito genericamente em adoção. E o Sr. Procurador disse, e se calhar é mais fácil se as pessoas perceberem, há um antes e um depois. A adoção, o processo da adoção em si, vamos lá, é fechado. E aí o processo até pode estar perfeitamente legal nesse aspecto. Deu entrada ao relatório da Segurança Social, os candidatos, está tudo certinho. O que acontece, ou que parece que terá acontecido nesta situação, é o antes, ou seja, é como é que se coloca uma criança num estado de adotabilidade. É a declaração de uma criança em estado de adotabilidade que parece estar viciado ou que parece estar corrompido, vamos assim dizer. Dever-se-ia sempre exercer o contraditório, os pais têm todo o direito de ser chamados. Agora, se dá entrada em tribunal uma confiança judicial ou um processo prévio com vista a que se coloque uma criança num estado de adotabilidade, nesse processo prévio é que tem que haver o contraditório e que os pais têm que ser chamados. Se diz ao tribunal, olha, esta mãe está desaparecida há 6 meses, se o próprio lar, que na altura tinha legitimidade para o fazer, a Segurança Social tinha legitimidade para o fazer e propuser uma ação de confiança judicial e disser, esta criança está aqui abandonada no nosso lar há 6 meses, não sabemos da mãe, não sabemos do pai, não sabemos nada, o tribunal, ok, vamos tentar ver onde é que está esta mãe e este pai, mas quem tem o ónus de indicar a morada, quem tem o ónus de fornecer os dados de identificação,
é quem propõe a ação, neste caso o lar, a Segurança Social, enfim, havia várias legitimidade. Portanto, o que é que acontecia aqui, Judite, é que estas crianças eram escolhidas, inclusivamente por fotografia. Houve irmãos que foram separados, vários casos. E depois de escolhidas, imediatamente eram desvinculadas à força dos pais biológicos. Como é que isto se fazia? Esses pais iam, mas não iam, porque na prática não há nenhuma prova de que estivessem lá a visitar os filhos, ou não os deixavam ver os filhos, e chegava ao tribunal a informação, estão abandonados. Qual era o termo legal? Desinteresse, estado de abandono. Manifesto de interesse. Manifesto de interesse, é esse é um dos fundamentos para a adotabilidade da criança. Mas permite, também há aqui um aspecto que é importante não perder de vista, porque estamos a falar na década de 90. Sim. E, de facto, as coisas passavam-se de maneira diferente. Eu sou magistrado nesta área desde 93 e deparei-me com situações, como a Alexandra há pouco falou, de crianças que foram entregues a instituições por imigrantes que chegavam a Portugal em situação económica muitíssimo precária. Era-lhes oferecido trabalho fora de Lisboa. Eles tinham que se deslocar rapidamente para fora de Lisboa e pegavam num papel e faziam uma declaração e entregavam as crianças a uma instituição. Isso acontecia na altura. Mas uma coisa é, Isso acontecia na a altura, institucionalização de crianças. Sim, mas outra coisa é uma situação de usurpação dessas crianças. Sem dúvida. Claro. Isso é fase posterior. Mas isto só para explicar que às vezes pode parecer muito estranho esta situação, como as crianças vão parar à instituição, mas infelizmente na altura acontecia e não havia a prática que há hoje em dia da obrigatoriedade de qualquer criança que entra numa instituição, é obrigatória a comunicação ao Ministério Público. E, portanto, o Ministério Público, a partir daí, pode construir toda a história dessa criança. Tudo o que vem a seguir, tudo o resto que vem a seguir, são falsidades, que não têm razão de ser, porque se afasta os pais do circuito e o Tribunal, em momento nenhum, quando vai procurar fazer a avaliação da relação entre a criança e os pais biológicos, por simplesmente não estão lá, não existem. Portanto, o que é que o Tribunal faz? Aplica, no primeiro momento, uma medida de proteção, entrega-os à instituição. Depois vem um relatório que diz estas crianças estabeleceram uma relação especial com uma pessoa. E o Tribunal diz, eu já estive a ler aqui uma parte até de uma decisão que o Tribunal diz, bom, o ideal será retirar estas crianças da instituição. Se elas têm uma relação estabelecida com alguém que lhes permite viver fora da instituição, depois vão para fora da instituição. E aqui começa a história. E a partir daí, por exemplo, nesta decisão temos uma coisa curiosa, que é alguém convenceu o Tribunal de que a pessoa viajava muito, e o Tribunal, efetivamente, diz que as crianças podem viajar com a protetora, mas mantém, e isto é muito curioso, mantém as visitas dos progenitores. O que é que isto quer dizer? Que o Tribunal não queria desvincular necessariamente. Aqueles pais teriam o direito a visitar a sua criança. E as pessoas pegam nas crianças e vão viver para os Estados Unidos, viver para o Brasil, viver para Londres, e eu pergunto como é que estes pais iam visitar os filhos. Claro, não sabia. E o Tribunal não sabia que isto estava a acontecer. Claro. O Tribunal o que deu autorização para viajar, imagina, com a protetora, com a pessoa que levava, eles poderiam viajar, se ela viajava muito em trabalho, ou uma ou duas vezes por mês, ou não sei o que é que foi. Podiam viajar, mas voltariam. Não poderiam viver no estrangeiro. Claro. E muito menos ser entregues a qualquer um, ou divididas, ou entregues a um e a outro, como foram. Quer dizer, o que se fez com estas crianças, manifestamente, é como se andássemos a entregar encomendas. Basicamente, é o que aqui... Estamos a falar de quantas crianças? Nós estamos a falar de muitas mais, porque nós encontramos muito mais crianças que foram adotadas, mas encontramos-las pelo primeiro nome ou pelo novo nome, não pelo nome das mães biológicas. Foi muito difícil encontrar estas mães, porque, primeiro, o processo de adoção, essa parte do processo de adoção é fechada, a parte anterior não é. Pode ser consultada pela mãe biológica, exatamente para saber o que disseram dela nesse processo. E é curioso que também tem sido difícil para estas mães, neste momento, acederem a esses documentos. E era bom que o Tribunal tivesse em atenção esta situação e que as deixasse consultar exatamente aquilo que disseram delas quando à elas não época. foram chamadas ao processo, não é? Quando elas não se puderam defender. Dito isto, nós encontramos, neste momento encontramos 9 crianças que foram retiradas aos pais, desta forma brutal. Que agora são adultos? Que hoje em dia são adultos. Muitos não conhecem sequer o seu passado.
E, portanto, se há casos de crianças que conhecem, há outras que não conhecem o seu passado, não fazem porque foram adotadas muito pequenas. E, portanto, é muito fácil contar a essa criança, digamos, a história que se quiser construir para o futuro até dessa criança. E é muito curioso, ainda outro dia falávamos disso, encontramos uma mãe, por exemplo, que é muito mãe, tão mãe, que não quer que as filhas, que hoje em dia chamam mãe a outra pessoa, saibam da existência dela. E estamos a falar de uma pessoa que dormiu à porta do lar para conseguir ver as suas filhas. Que contratou Diz. Estava só a dizer, porque parece que ela... Não é... Ela o que não quer é prejudicar as filhas, basicamente. O que ela nos diz... Sim, nós não identificamos exatamente as crianças, exatamente por isso. Hoje, adultos. E essa mãe constituiu uma advogada oficiosa. De nada lhe serviu. E eu percebo Constituiu naquele tempo. Naquele tempo. E eu percebo que seja a década de 90, mas a década de 90 para nós foi há tão pouco tempo. Foi há 20 anos, mas foi há tão pouco tempo. Mas em termos de evolução do direito foi extraordinário. Porque a primeira grande reforma que acontece da adoção acontece em 1993. E depois já há aqui uma sequência de 5 anos, que é uma mera coincidência, 98, nova reforma, 2003, nova reforma e finalmente 2015. Mas o panorama era totalmente diferente. Eu vi-me confrontado com casos desses, em Cascais, onde existia funções, e tive uma instituição que de repente me veio ao conhecimento de que tinha aberto portas e estava a receber crianças. E há uma realidade que nós não podemos esconder na altura, que era... não havia tantas vagas para crianças em instituição como isso. E mal um tribunal sabia da existência de uma instituição, começava a colocar ali crianças. Nós tivemos que esvaziar a instituição 2 vezes. Uma primeira vez, e depois voltou a encher com crianças e tivemos que esvaziar uma segunda vez. A segunda vez foi de vez, como se costuma dizer. Mas o facto é que os tribunais mal sabiam da abertura de uma instituição, colocavam ali crianças e tivemos que resolver o problema depois a nível geral, fazendo uma divulgação de uma notícia para todos os tribunais, no sentido que não fossem colocadas ali crianças. O que estou a dizer é que hoje em dia isto não deveria ter acontecido? Ainda bem que faz essa pergunta, porque nós temos que ser um bocadinho otimistas também. E se calhar é bom que se transmita um bocado a visão do otimismo. Hoje em dia, com muita dificuldade, esta situação que estamos aqui a analisar e poderia acontecer. Porquê? Uma razão muito simples. Porque toda esta questão da adoção está concentrada no Ministério Público. Antigamente, a Santa Casa Misericórdia podia vir pedir ao Tribunal a confiança judicial, porque era a Segurança Social em Lisboa, podia fazer o pedido. Outras pessoas tinham legitimidade para fazer o pedido de confiança judicial. Hoje isso está vedado, acabou. Portanto, só o Ministério Público é que, na prática, tem legitimidade para fazer ao juiz o pedido de entrega de uma criança. No fundo, começámos a primeira fase do processo. Vamos avaliar a relação da criança com os pais biológicos. Se estiver prejudicada, vamos colocar a criança em situação de adoção. Como disse a Judite muito bem, uma coisa é isso, é haver essas casas onde os tribunais começam a enviar, onde as crianças chegam e são feitas entregas diretas. Outra coisa completamente diferente é pegar nessas crianças e retirá-las à força aos seus pais, levá-las para o estrangeiro. Tudo isso é uma coisa que nunca assistiu. Não, isso é uma flagrante violação da lei, quer dizer, tudo isso, a deslocação de uma criança para o estrangeiro exige uma decisão específica, como há pouco dizia, não basta aquela confiança judicial que estamos a falar, claro, com o processo de adoção puro e simples, o legislador não se contenta com isso, exigia que o juiz se pronunciasse sobre a ida para o estrangeiro. Mas na década de 90 essa autorização do juiz para idas para o estrangeiro já era obrigatória. Sim, sim. Já era obrigatória. Mas aqui foram usados aviões privados. Significa que este processo realmente ainda se torna mais nebuloso, não é? Foram usados aviões privados. Pois, exatamente. Estamos a falar de uma... Temos que fechar. Estamos a falar da IURD, não é? E dos milhões de euros que movimenta o que eu sei é que as pessoas saem para o estrangeiro com uma autorização do Tribunal, ao abrigo de um artigo, que é um artigo célebre da antiga legislação, que era a OTM, conhecida Organização Tutelar de Menores, e havia um artigo que nós chamávamos até o Caldeirão, que era o artigo 19, que servia para todas as situações e aplicar-se uma medida genérica. É o abrigo desse artigo que o Tribunal começa por autorizar a saída Muito bem. Só muito rapidamente, Alexandre ou Judite, decidam o que é que vamos ver em 1 minuto amanhã.
Vamos ver o desenrolar desta história. Vamos ver, por exemplo, como é que se enganaram os tribunais, e os tribunais foram propositadamente enganados e muito bem enganados, porque de facto enganaram-se. E é isso que nós vamos perceber no trajeto desta história. Vamos perceber que, entretanto, entram outros personagens nos próximos episódios e vamos perceber como alguns se mantêm durante todos os episódios. E deixa-me dizer-te só isto, não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas para nós foi relevante que esta história, que não se poderia contar numa grande reportagem normal, não haveria tempo para isso, dada a complexidade, dado o enquadramento que é preciso fazer, que hoje ouvimos aqui e que é preciso compreender este enquadramento, mas aquilo que nós temos noção, à medida que fomos fazendo os episódios, é que o seguinte parece pior do que o anterior e vamos acompanhar com muita atenção as próximas 9 reportagens que emitimos no Jornal das 8. Muito obrigada por terem estado nesta emissão da 21ª hora. Segue-se em antena o prolongamento.